Ontem a gente estava discutindo aí com o pessoal do conselho da Nepomuceno Inteligência Competitiva. O Fernando, eu tinha feito um áudio sobre motor da história. E eu apontei que existem duas forças que estavam mal avaliadas, subavaliadas, e a má avaliação teórica, né, que vai bater também um pouco na filosofia, das duas forças que são a demografia e as mídias, ou seja, as mudanças demográficas e as mudanças midiáticas modificam a história. E a gente pode entender a macro-história a partir desses dois movimentos. Então, o Fernando me contrapôs o seguinte: não, mas eu acho que a gente vai entender o motor da história pela economia. E eu achei que o debate é super interessante nesse aspecto, porque, para mim, a gente está discutindo aqui duas coisas que são anteriores ao debate. O que é um campo de estudo que a gente vai chamar de economia, porque nós temos as forças da vida que mudam determinadas coisas, que é uma coisa que tem a ver com a lógica da vida, e que você tem do lado de cada mesa de ping-pong as estruturas que o ser humano criou para desenvolver a lógica humana. Eu já disse aqui várias vezes que são duas coisas, na minha opinião, separadas. Elas podem ser vistas de maneira conjuntas, mas eu acho mais eficaz ver de maneira separada. Então, a gente, do lado de lá, o que a gente vai observar é toda vez que a gente aumentar o número de pessoas que moram em um determinado lugar, aquilo ali vai gerar novas demandas e aquilo ali vai gerar latências de mudança. Podem acontecer, podem não acontecer. E muitas civilizações no passado não aconteceram e elas entraram em colapso. Não conseguiram inovar para poder criar um novo modelo para abrigar. Então isso, observando a lógica da vida, você vai analisar forças. E eu nunca teria chegado a essas conclusões, e já tive até convite para fazer pós-doc. E toda vez que eu vou fazer um pós-doc, eu acabo não topando, porque ou eu vou fazer comunicação, ou eu vou fazer economia, nos dois casos, porque o cara vai dizer assim: você está falando de mídia? Vai lá falar com o sindicato das escolas de comunicação que estudam mídia. Aí, se você começar a querer falar de alguma coisa diferente lá, vai ter resistência, porque lá se fala de mídia. Ou você vai para economia e vai dizer: eu quero aqui falar do sindicato das escolas que estudam economia. O cara vai dizer: economia, eu quero falar aqui de mídia, não é aqui que vai se falar. Porque a gente tem uma coisa que eu acho que acontece nessas mudanças que a vida nos traz, que é o seguinte: o remédio de hoje pode se tornar o veneno de amanhã. Porque a gente começa a criar, e o ser humano precisa disso, de uma automatização, né, para viver melhor. Para entrar na rotina, ele automatiza determinadas coisas, coloca
numa área do cérebro que a gente vai chamar de piloto automático, que aos poucos vai ficando cada vez mais inacessível. E aí o que acontece? A gente vai colocando o que a gente acha que funciona nessa área. Só que as coisas vão mudando do lado de fora, na lógica da vida, e a gente fica olhando, usando o mesmo piloto automático para resolver uma situação que já não é mais a mesma situação, que funcionou antes ou não funciona mais. Mas a gente tem aquilo como um remédio em que a gente vai injetando sem mais conseguir parar de injetar, mesmo que ele vire veneno. E aí ele vai envenenando todo o processo. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu acho que essa discussão sobre economia, a gente tem que discutir o que é economia. Não existe para a vida vai olhar para você, você vai chegar lá com uma coisa chamada economia, ela vai rir na tua cara. Economia é um ambiente em que você vai discutir um conjunto determinado de problemas específicos, de fenômenos específicos. O que estrutura o campo da economia são problemas que as pessoas precisaram pensar sobre eles, do tipo recessão, problemas que afetavam a sociedade, recessão, inflação, desemprego, procura do crescimento, procura da falta de crescimento, o que gera riqueza, o que não gera riqueza, o que gera miséria, o que não gera miséria, o que gera escassez, o que gera abundância. Basicamente é isso. Então, esse conjunto de problemas organizou um determinado campo. Mas aquele campo pode ser reestruturado a partir de novos problemas. Deve ser estruturado a partir de novos problemas. Então, quando a gente tem, por exemplo, hoje, um fenômeno que mistura duas forças que não se encaixam em nenhuma escola, nenhum sindicato de estudo, a gente tem que tomar cuidado para não vir com o sindicato e dizer não, aqui, como se fosse um conselho regional, dizer assim, não, aqui não dá para... E quando a gente fala assim no genérico economia, que move a história, a economia não é nada. Para a vida, economia não é nada. Economia é um campo de estudo e de análise da sociedade. Economia não é nada. O que existem forças, demandas, ofertas e tal. Então, o que eu estou colocando como motor de história, quando eu falo da demografia e das mídias, eu estou relacionando duas forças, pouco me preocupando com os campos de estudo que tivemos no passado para estudar essas duas forças. E aí a gente tem que observar, e aí a gente cria um novo campo, que é um campo que se dedica a esse fenômeno, que é a antropologia cognitiva, que por acaso está sendo criado só para referenciar, né? Então a gente tem que tomar cuidado e dizer assim, isso aqui é um remédio para facilitar a vida. Mas se eu começar a dizer que é antropologia cognitiva e de repente começar a dizer, né, e chegar à conclusão que antes das mídias existe, sei lá, se descobre um fator aí a partir de determinada máquina e que o crescimento demográfico, sei lá, tem a ver com o mundo paralelo da física, não sei do que, e que existem outros fatores que a gente não está conseguindo enxergar agora, eu não posso falar assim, não, mas o negócio é antropologia cognitiva, e aí eu vou fazer um sindicato daquilo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa divisão que a gente tem na sociedade por escolas de pensamento, elas podem ser um remédio, mas às vezes elas são um veneno. Então quando o Fernando coloca essa questão e diz, não, olha só, o que muda a história é a economia, você vai ver que quando eu estou falando de demografia, basicamente é um estudo que tem muito a ver com determinadas preocupações de alguns autores econômicos. Porque quando você está falando de aumento demográfico, você está falando de oferta e demanda. Isso aí é uma coisa básica da economia, né? Só que existe uma relação disso com a necessidade de inovação na sociedade que começa com a chegada de uma nova mídia. Então é uma coisa que tem que... para você chegar nisso, você vai ter que se desintoxicar desses campos de estudo.
porque a vida está mostrando uma faceta que assim exige que seja feito. E você não pode querer impor a sociedade. Então você vai ver forças. Quando você vai trabalhar com o motor da história, você vai analisar as forças. E essas forças, elas não respeitam campos de estudo. Um pouco por aí.